Então, cara, meu som tá aí desde o programa do Carlinho, Rico. É mesmo? Pô, chegando já Natal e eu sem som em casa. Ah, pelo que eu conheço do André, ele deve estar curtindo esse som aí. Tá não? Será que tá? O quê? Tem certeza que tá. Vamos ver isso aí. Quero ver. Olha ele aí, ó. Bem que você falou, hein, Não cara? falei que ele ia estar ouvindo o som, meu amigo. Cara, deixou aí, eu tô curtindo. Curtindo o Milton Nascimento, hein? Quer lembrar do Zequinha esse disco aí, hein? É mesmo? Pô, Você sabe da primeira bateria que eu toquei? Foi na casa do Zequinha. Sério, O nome velho? da bateria era Lurdinha. Cara, eu conheci essa a bateria. famosa Lourdinha, velho. Que isso. Cara, Conheci. pior que eu encontrei o Zequinha essa semana, velho. Ele falou pra gente pintar lá na casa da rua. Sério? Como é que é isso? Ué, é só ir lá, já tá inaugurada. Vamos lá ver. Vamos lá falar com ele. É. Opa. Então já é. O sol foi embora, eu vou também. No sexto episódio de Conversa Afinada, contamos com a presença inigualável de José Miguel Filho, professor, músico, ator, escritor, compositor, apresentador de TV, empreendedor, produtor, militante e sonhador. Zequinha Miguel é a história viva de Angra dos Reis em forma de gente. Em praticamente todos os momentos marcantes e conturbados da trajetória histórica do movimento cultural angrense, sua presença era notória, não medindo esforços quando a essência da cultura estava sendo ameaçada. Vamos agora ter uma conversa afinada com esse grande mestre. Bora? Salve aí, rapaziada! Estamos começando agora mais um Conversa Afinada com vocês. E estamos hoje aqui com a presença do meu querido amigo das antigas, Zequinha Miguel. Isso aí, Rico. Puta Legal. Bom demais estar aqui contigo, mano. Pô, bacana. Eu agradeço aí pela lembrança, né? Pô, Da gente você tá não levando poderia papo. deixar de participar. Afinal de contas, a gente está aqui tentando mostrar as pessoas aqui de Angra, né? Mais aqui de Angra que participam do movimento cultural aqui da cidade. E mostrar para o mundo essa fábrica de gente boa que tem nessa cidade. Começando aqui, hoje é o último episódio da primeira série, Olha. com esse marco aqui da história. Então vamos começar do começo aqui, Zeca. Você Vamos. nasceu aonde, meu querido? Fala aí. Eu sou peixe com banana, eu nasci em Angra. Mais um angrense. Aqui esses angrenses aí são demais. Nascido e criado aqui, saí para estudar, mas voltava todo final de semana para trabalhar, né? Ajudar a minha família, meu irmão, meu pai, minha mãe lá no Dendecos, né? Também dava aula no SEAV, né? O professor Jair me convidou para dar aula. Dendecos, para quem não sabe, é um bar. É, Que funcionava começou na década de... na década de 70. 70, É, né? meada lá para 75, assim, né? 74, acho que foi 75. Que era realmente um lugar de encontro vamos dizer, Da galera, que curtia mesmo a música. É, e lá a gente também foi um espaço, porque logo assim que meu avô mudou, meu avô faleceu, né? Meu avô Miguel, ele morava ali atrás do Dendecos, né? E daí a minha tia fechou a loja, foi morar ali no condomínio do Carmo e tal. E aí a gente usava a casa, antes de ser o Dendecos, para ensaiar o Sarico. Nossa, olha isso. Ensaiar o Sarico, né? Aí montava a Sarico aparelhagem já lá. foi falado aí por outros É. personagens O da Sarico história. foi demais, né, cara? O Sarico teve... Muita gente passou pelo Sarico, começou no Sarico, né? Você tem aí Fernando Grande, a base era eu, Marquinho Ricardo, Marquinho né? Grilo? Marquinho Grilo, Marquinho Fonseca, Ricardo Laranjeira, o Zé Fernando Laranjeira, o Ramiro tocou também Nossa bateria, o Bial. Depois o Carlos, que o pessoal chamava de Cafona. Ah, o Cafona. Carlos. Aí teve... Muita gente tocou.
teve o Carlinho Raba começou lá, ele era garotinho, tocava atrás da caixa de som, de vergonha. Não é Carlinho? Isso ele não falou pra gente, né? No show Caminho da Roça, nossa senhora, ele tocava, ele tinha 14 anos, eu acho, ou 15. O Marquinhos dava aula para ele de música e, cara, ele era muito bom, né? Desde garoto, assim, Tanto é que virou esse monstro. Que o Fernando Grande começou com a gente também, né? E aí veio o Beto André, Saraiva tocou com a gente também. Pois é, todos esses já citaram você. Cara. Você vê que tá tudo interligado aqui. E o André, primeira bateria que ele sentou foi aqui em casa. Ah, danado, escondendo o jogo, né? Também aqui. E ficava a aparelhagem do Sarico aqui, né? O Tessi, a primeira bateria também foi. O primeiro baixo que o Zico pegou foi também nosso. Do Sarico, tudo do Sarico. Então, pô, isso o Sarico praticamente é a semente, né? A semente da música. Na década de 70. Eu lembro que... O Sarico começou em que ano, então? Eu acho que o Sarico... Todo mundo tem uma certa dúvida, mas... Eu acho que foi em 73. Eu devia ter 18 anos na época, porque era a diferença minha de idade com o Marquinho, e o Ricardo era 5 anos. Eles são do mesmo ano, quase que no mesmo dia. Se não me engano, um é dia 6, que eu não lembro quem era, que era dia 6 de novembro, ou quem era dia 2 ou 4 de novembro, né? O Marquinho e o Ricardo. E eu conheci, quer dizer, já conhecia o Ricardo porque do Zé Fernando, que foi um dos primeiros parceiros que eu tive, o Zé Fernando Laranjeira, que foi da ECAD. Zé Fernando? Caraca! Ué. Ele? Ele compunha festival, a gente participou muito. Pô, não sabia mesmo. Ele é músico, irmão do Ricardo Laranjeira. Cara, você tá falando isso que já tá com 18 anos, mas eu soube que tu começou essas paradas de se meter no mundo da música bem cedo, né? Isso foi muito cedo, né? Porque Angra era muito musical. Você tinha, não era só musical. O ambiente em Angra para arte era propício, porque você tinha um ambiente arquitetônico que eu acho o ambiente arquitetônico colonial da época, né? Da época, isso aí. Vamos botar aí. Eu tô com 65 anos. Não esconda a idade, não. 1954. Então... Pô, 54, velho. Então, eu fui criado nesse ambiente, por isso que eu sou apaixonado por Paraty, porque eu entro no meu ambiente. Lembra, pô, como era Angra antigamente. E infelizmente se perdeu, né? Foi o progresso. E também a área de segurança nacional, né, que foi aniquilando com a cultura. É muito ruim para a cultura, foi muito ruim, pelo menos, a história que a gente sabe, que viveu, né, porque com 65 anos eu já vivi muita coisa. As ditaduras não são boas para a cultura, né, de jeito nenhum. Mas aí, por exemplo, eu com 7 anos de idade, eu fui fazer as pastorinhas. As pastorinhas, eu acho que as pastorinhas é um dos maiores folclores que a gente tem do Brasil, que é o seguinte, são mais de 30 personagens, cada um com música, com a coreografia específica, é muito rico. E o mais legal é o envolvimento da comunidade para que essa parada aconteça, né, cara? Não é só uma festa que se realiza do nada, jogada de cima para baixo, é um envolvimento. E antigamente, Rico, a gente era muito pobre mesmo, sabe? Então, assim, a gente fazia rifa. Quem ensaiava a gente era a dona Sinira, né? Sinira do Braga, junto com o seu Francisco, seu Chico Papagaio, né? Que, poxa, é uma lembrança que não sai da mente da gente, né? Então, assim, aí a prefeitura ajudava o que ela podia, mas não tinha para ajudar, né? Então, as pessoas que pudessem colaborar com os filhos
né, comprando a roupa e tal, e aí colaboravam, né? O que não, né, e tinha o couro, a roupa das pastoras, dos pastores, e aí a gente fazia rifa de torta, fazia showzinho com mímica. Nossa. Eu fiz mímica do Toma um banho de lua, aquele outro. Moreninha linda, moreninha boa, quer casar comigo, ser minha patroa. Que fazia o Miltinho e a Elza Soares. Fiz eu e minha irmã Cristina, que ela fez, na época ela saiu de Baianinha, né? Nossa Baianinha, o que tem para nos dar? Aí o coro respondia: doce de coco e geleia de araçá. Ei, nossa Baianinha, o que tem para nos dar? Doce de coco e geleia. Então, eu saí, a minha outra irmã, a Silvia, saiu de jardineira e eu saí de marinheiro bêbado. Pode crer. E quem me ensaiou? Tinha lá as coreografias, mas quem me ensaiou todos os truques do bêbado, com 7 anos de idade, foi o meu querido, saudoso vovô, Teófilo Massad. Que danado. Entendeu? Então, assim, e eu estudava com a Leni Reforço, né, que é filha do Teófilo Massad. E antigamente isso aqui era uma família só, sabe? Todo mundo se conhecia. Angra, aqui no centro, ia ter pouquíssimas casas, né? Nem 3 mil habitantes. Nós éramos 20 mil habitantes, mas a maioria dos nossos Espalhado. Era tudo na roça. Roça, né? Ilha Grande. Você tem uma também. ideia, Ilha Grande tinha 8 mil habitantes. Agora ela voltou a ter uns 10 mil agora, né? Porque houve um êxodo muito grande Da Ilha Grande pro continente. para o continente quando fizeram a estrada. Quando alguns descobriram descobriram o paraíso, e vão onde pegar era a essa casa troca de banana. Aonde era a colônia de pescadores, só ficou a casa do Bacana, né? E a moçada veio habitar os nossos morros. Mas Angra era muito pequena, então as famílias se davam muito, né? Então era muito bacana isso. Então eu era muito ligado ao seu Teófilo Massad, desde os 7 anos. Eu ia muito teatrinho com ele, ia ver uns ensaios e tal, né? Era grudado no seu Teófilo. E Pô, você está falando do Teófilo, conta um pouquinho de quem era o Teófilo, que seu- dá o nome ao Centro Cultural hoje. O seu Teófilo Massad era um libanês, né? E ele que trouxe o teatro para Angra, ele fundou também teatro no Rio, em vários lugares aqui do estado do Rio de Janeiro. E tinha o Grêmio Quaresma Júnior, né? Que fez parte, o Alípio Mendes, Dona Maria Helena Fonseca, Nossa, o Dona Maria Miguel Helena. Elias, a Catarina Massad, e a grande estrela que ainda que está viva, que eu acho que ela não está em cima dos palcos, né? A Dona Angélica, né? Que tem uma Angélica. memória, uma voz linda. E então era o teatrinho no Carmo, na Igreja do Carmo, entendeu? Então ali eu já comecei a ser contagiado pelo Foi teatro, mordido. né? E a música, né? E quem acompanhou as pastorinhas foi diferente, que não tinha dinheiro para pagar ou não tinha pessoas da banda, as pessoas que eram da banda e tal, foi feito por um regional. Era o Grill, Nossa. o Baiano tinha chegado em Angra Baiano. para trabalhar na construção dos armazéns do porto. Ah, no Porto. E aí, cara, isso era muito. Olha, cara, eu tô lembrando agora. Caramba, Eu era garotinho, eles me levavam pro churrasco para eu cantar. Então, eu entrava no No lance. meio da roda. Pô, cantava já. Porque meu pai era muito vidrado em Silvio Caldas e o Nelson Gonçalves. Então aquele repertório, para mim, olha, era mole. E tinha também a barbearia do seu João, pai do Marquinhos, que ficava ali embaixo do Veracruz, e o bar do seu Nélio, que tio Dinho ficava depois do coisa, eu ia para lá com o tio Dinho para cantar, para ver, ficar naquele ambiente. Isso desde garotinho, Molequinho. molequinho, eu sempre gostei de música. E
carnaval, né? Que meu tio, a minha avó colocava bloco, né? De carnaval, minha mãe sempre saiu de sujo, minha mãe, meu tio Nilton Gaspar, Mané Pato. Então eu vivia essa infância de bloco. Eu também sofri durante o AI-5, né? Que proibiram o carnaval de rua em Angra. Que maravilha. Você tava com a família, né? A família era de Furião. E aí eu tinha que ir embora. Não pode, Puta, Daí, brincadeira. então, depois eu fui saber, cara, que o meu batizado e foi no aniversário de 1 ano. Rapaz, teve uma rave. A Jazz Band, que era do seu Mendes, né? Jazz Band, olha. Jazz Band. Tocou até o dia clarear na minha Sério? casa. Então a dona Catarina Massad que fala, né, não cai do céu um animador cultural igual o Zequinha, porque ele já nasceu nesse ambiente. Animando, né, cara? Porque você nasce nesse ambiente. Não, você... uma influência dessa, né, cara? Você muito. vivenciando uma parada dessa. Pelo amor, e ao a longo da igreja, vida. E eu fui coroinha muito cedo, com 7 anos de idade, eu fiz primeira comunhão. Daí nós mudamos pra cá. A gente morava ali num casarão, ali na Praça General Osório, junto com meu avô. Aí mudamos pra cá, eu tinha, acho que era 7 anos mesmo. E aí a gente dormia, porra, era só a parte ali de baixo. Então dormia eu, meu irmão, a Dib Jorge, no sofá de armar. Nossa Senhora. Né? Ainda não tinha fatinha, nós éramos 7. Aí, cara, aqui no Morro da Carioca, tinha assim, tipo, 5 centros de macumba, de cultos afro. Sério? Agora tem uns 4 ou 3, No né? Morro Que a da atividade Carioca? são 3 agora. Aí os tambores parecia, cara, que tava dentro de Na casa. tua casa, né? Há 50 anos atrás, há Pô, 55 silêncio total, anos né? atrás, era, né? Aí, cara, a gente tinha aquele medo, né? Aí, Rico, veio Cosme Damião. E eu vivia no morro aqui, porque antigamente não tinha escola privada, tudo público, né? verdade. Isso era legal pra caramba. E daí eu já frequentava aqui o Morro da Carioca, que jogava bola de gude, peão, pipa, essas coisas todas, tinha meus amigos, né? O Elcinho, o Moacir, um monte de turma dali. Aí veio o Cosme Damião, 7 de setembro. Nossa. Daí, vamos pegar doce. Pô, você chega, aí foi pegar doce no centro. Você chega lá no centro, a galera tá incorporada de herê, aqueles senhor e senhora, né? Brincando de carrinho. Nossa. Pô, eu me cantei, cara. Aí já é. Lá que eu vi. Ô, meu, aí eu não deixava. E aí a mãe do Guto, cara, a dona Catarina, ia a Lorixá junto com a dona Nafia e tal, né? E eu era muito grudado no Guto, né? Meu amigo Guto Moreira, que é o maior percussionista da face da terra. Sarico aí. Cara, o Guto, né, cara? O Guto é demais. Peça, né, cara? Aí- Figura Sinistro. Então, assim, é tudo muito musical, o ambiente. E eu tinha aqui, cara, eu fui criado com a minha era a Ercília, que ajudava a minha mãe. E tinha também aqui a Antônia, que me contava história de escravos, e a dona Margarida, que passava roupa me provocando no jongo, ela era jongueira. Nossa. E me levou, desde pequeno, me levava pra roda de jongo. Foi onde eu tomei, primeira vez na minha vida, eu tomei uma cachaça. É mesmo? Porque, A roda de jongo rolava onde aqui? pô, na época? era na... Já era lá no Bracuí, não? Não. Era aqui no Morro do Carmo, tinha também na Mambucaba, mas No Morro e do aqui Carmo? na Japuíba, Maneiro, hein? E o seu Zadir, e a gente trouxe isso pra cá. O seu Zadir, que era um coreógrafo, cara, que era o marido da dona Margarida. Então, assim, toda essa vivência vai dando no Zequinha. Aí, com 14 anos, eu encontro o Galway, com 13 para 14, fazendo coral. Depois eu fui pro teatro, aí fui fazer... e eu... Galway também é outro que vários já citaram aí, foi né? muito importante. Uma figura também marcante na história. Muito marcante, né? Que aí eu entrei no coral, fui solista, ajudei na produção
Ó, vai contando aí tudo que esse cara já Ajudei fez. na produção do primeiro espetáculo dos Aventureiros, que foi o Alto da Compadecida, né? Que aí depois eu encenei com ele os Capitães da Areia, que eram os Malandrins, porque o livro na época, isso foi em 71 a 72, o livro era proibido pela ditadura, olha, Jorge Amado. Vê só. Capitão Vai da vendo Areia. Aí ele escreveu Os Malandris. Ganhamos o prêmio lá, e o Alto da Compadecida também ganhou prêmio no teatro, Festival de Teatro Amador do Estado do Rio. Porque antigamente nós éramos Estado do Rio e capital Niterói. Depois que com a fusão que houve, e aí foi para Brasília, né? Foi o estado da Guanabara e tal. Bem, daí nós continuamos no grupo de teatro, né, Aventureiros CNA, e foi a primeira vez que eu tive um problema sério com a censura, porque eu era o presidente do grupo. Eu tinha, acho que 16 para 17 anos. Aí eu fiz a peça, foi Noite de SEAV, Reis. né? Não, essa peça a gente fez... no SEAV foi Já o tinha Alto algum da teatro aqui? Compadecida. Tinha um teatro aqui, né? Não tinha, não. Teatro tinha em Angra no século XIX. Caramba. Tiveram 6 teatros em Angra. Olha A Angra dos Reis tem a tradição da vida teatral, da cultura teatral. Porque existiram aqui no centro 4 teatros. Nossa Senhora. Né? E fora do centro tinha Jurumiri, na Fazenda, onde D. Pedro já assisti peça lá, e teve também, aliás, ele foi hospedado na Fazenda Jurumiri. E em Mambucaba tinha outro. Então, porque a Angra tinha uma vida cultural muito grande. Você tinha aqui no centro 3 seminários que funcionavam, né? Porque antigamente, gente, os homens iam estudar no seminário. Não tinha universidade, nem colégio, né? Que coisa. Então, você tinha o Seminário do Carmo, o Seminário do São Bernardino, o Seminário de São Bento, e tinha o Santíssima Trindade, em Jacuecanga, onde estudou o nosso querido Raul Pompeia, que é considerado Pompeia. o maior escritor da língua portuguesa por José Saramago. Raul Pompeia morava ali, inclusive. Perto, Isso, a né? fazenda. Naquela fazenda que você Era tombava lá e tudo. do pai dele. Então ele foi considerado o maior escritor da língua portuguesa por José Saramago, Prêmio Nobel de Literatura. Então, quer dizer, e o angrense quase não sabe, não é estudado isso, né? A gente fez a peça Pompeia, o Poeta Inquieto, fez algumas apresentações, inclusive a gente está pensando em voltar Retomar, né? Esse projeto. Mas aí, então assim, Angra tinha esse tino para teatro, já essa convivência. Tanto é que agora, com a fita, né, ficou evidente, né, que é uma das melhores plateias do planeta, né, reativou. E também o Revolucena está fazendo 40 anos. Quem não assistiu ainda o Revolucena em peça de Rio, em peça de rua, em peça em manifestações, né, que sempre foi atuante durante esses 40 anos. Qualquer lugar que tem uma plateia, eles estão lá. Estava lá. Né? Revolucena veio logo depois do Sarico, né? Que você estava cantando. Durante Você já estava começando a se estava com o formar? Sarico. Professor? Não. Eu comecei a dar aula em 77, né? Que o professor Jair tinha me chamado e tal. E aí depois eu fiz pelo Estado, e depois continuei dando aula pela Caixa Escolar, que eu ainda estava estudando, né? E depois eu formei e continuei dando aula, né? E aí encontrei com eles em 79 no SEAV, onde a gente funda o Grupo Teatral Revolucena, né? E o Sarico foi em 74, que foi música, naquela época tinha muito festival em Angra, seu Milton Frango Nu, né? Seu Milton Basílio, conhecido como Milton Frango Nu, que fazia os festivais, que tinha festival de quadrilha, que tinha festival nacional da pesca ao siri. Ele era o maior motivador cultural da cidade, né? Então ele fazia, era a era dos festivais.
Então a gente juntou para defender uma música no festival, eu, Zé Fernando, Marquinho, Cafona e Ricardo e o Carlinho Bial, o saudoso Carlinho Bial. Aí que depois a gente continuou fazendo show, fizemos um show muito interessante, em 75, o Rebu Musical, que eu levantei toda a história da musicalidade de Angra, Que legal. que a gente apresentou no comercial com várias bandas, na época era conjunto e grupo. Era muito legal. Daí veio eu continuei com o Sarico, fizemos show na PUC em São Paulo, fomos convidados pelo grupo de geografia da PUC, que estava, na época, era fazendo no congresso, estavam organizando um congresso internacional pela anistia. Caramba, que Em legal. 77, nós fomos fazer o show no Tuca. E o Tuca tinha sido invadido, né, no Roda Viva e tal. Né, e a gente foi para lá fazer esse show. E, cara, nessa época foi muito esquisito. Era esquisito demais, né? Minha mãe, cara, voou para lá. Cara, minha mãe estava de luto do meu avô. Caramba. Minha mãe sempre acompanhou a gente nessas coisas, né? E aí, porque era meio temeroso você fazer. Deixar o filho ir assim. Assim. Aí depois, minha mãe sempre teve presente, assim, meu pai. Meu pai não gostava de viajar, mas os shows aqui ele ia todos. Mas a minha mãe, na opinião também, acabou a passeata em 78, se eu não me engano. O Carlinho participou desse show, né? Ele tinha 15 anos, não sei se foi 78, 79. Eu lembro que ele falou disso, que teve que ir lá pedir autorização para a mãe dele. Para ir, o show foi meia-noite, a gente acompanhar, fazer o show com a... como era o nome? Ih, rapaz, Maria, eu esqueci, Maria da Graça, se não me engano. Eu vou lembrar até o final da entrevista, eu lembro com a Mariá, Mariá, o nome dela. Mariá? A gente fez, eu acho que foi um dos primeiros grupos a cantar com letra, que era proibido na época cantar Clube da Esquina 2, porque se chamava moço, também se chamava estrada, viagem de ventania. A gente, primeira vez que cantou no Teatro Opinião, com letra. Que louco. Né? Minha mãe estava lá, estava todo mundo lá, foi muito lindo esse show. E aí veio também as manifestações, né, antinucleares, né, que a pauta do pessoal que veio da anistia, Gabeira, Mink, o Sirquis, o Ricardo Einstein, o Pinho. E aí aportaram aqui no movimento Hiroshima Nunca Mais, que você fez aquela música linda, Pela Vida, Pela Paz. Na verdade, Hiroshima a música Nunca Mais. linda é de um falecido e saudosíssimo Paulão Rock and Roll, né? O Paulão, Essa música ele tocou no Banda Lua. Pô. Banda Lua, o Paulão. Essa música é do Paulão. É do Paulão. É do Paulão, Estribilho, como é que era pra galera? Pela vida, pela paz, Hiroshima, nunca mais. Olha, mas isso milhares de pessoas isso aí cantavam era isso. demais, Lembra, né? Rio? Época boa pra O Rio caramba. cantava essa música na época. E Por a gente falar nisso, organizava. essa época do Sarico que você gravou o seu primeiro... Compacto, que tá aí com Eu você. tenho aqui, olha aqui, olha aqui. 83. Ó. 1983. Aqui, ó. Que Fica aí, é- Geradinho, fica aí. Não, vira pra lá, vira pra lá. E foi uma música sobre ecologia, ecologia, que é do Ecologia, Marquinho porra, é e muito do boa essa Ricardo, né? Não é de minha autoria, mas é como se fosse certas canções que ouço falem tão dentro de mim. Se perguntar, carece, como não fui eu que fiz. Aí essa música é uma dessas. ecologia. E Costeira, que era o hino da galera, todo Venha ver o sol nascer, Porra, demais. atrás do monte, venha para a pedra, venha se conhecer, soltar os grilos no mar. Olha, nós já falávamos aí dessa doença, né, da depressão, vamos mas ver. soltava os grilos na costeirinha. Tinha guerra, gente, naquela época a gente fazia guerra é muito- de barro e guerra de algas marinhas, olha só. Porque aquelas plantas que ficavam. Era a igual gente- lixo, né? Putz,
Era demais. Agora pra você achar uma Alga Maria. Mas em Isso aqui é de quando? 83, 83. produção independente. Pra variar, né? Pra variar. Depois eu fiz aquele branco, né? Que foi, acho que foi O branco já foi 97. formato CD. CD com música e poesia gravada pelo Revolucionário. Essa aí é a Banda Água, que era o Rodrigo, o Gico e o TC, né? E depois 20 anos de Revolucena, que foi as músicas que eu compus para teatro, com o grupo Teatral Revolucena, né, que está completando 40 anos agora, dia 31 de agosto. Olha isso. Estão todos 40 convidados. anos de Revolução. Né? Então vamos contar um pouquinho desse Revolução aí, Zeca. Que é um dos grupos assim mais, vamos dizer, um dos mais importantes da história. Não só de teatro, como música também. Foi assim. O Revolucionário ele surge na sala de aula, no CEAV, né? Meus alunos de arte, na época era educação artística, e aí eu dava aula para 9 turmas. Era maior galera, hein? 9, tinha 3 anos. Eram 12 turmas que eu dava aula. Então 400 jovens subiram no palco. Sério? Sério. E daí surgiu o Revolucena. Que isso? Que foi a junção, peneira, ebulição, e daí deu no Revolucena. E desses 400, quantos sobraram mais ou menos? Bem, esse livro, né, tá focado em Fabinho Judes, eu, KG, Marcelo Ramos, Marcelo Tavares, Sônia, Edivanda, Maria Regina, Regina Márcia e Paula Rosa. Legal. Toda essa galera era estudante do SEAV. Do SEAV. Que coisa. Né? Mas, pô, foram do Revolucena, passaram do Revolucena. O Maneco. Maneco. Nossa, o Maneco não é Revolução. Maneco, era bom ator, Maneco. Que coisa. O Edson Meira. É gente que não... O Saraiva. O nosso ex-prefeito, o Zé Marco Castilho, né? o Ayrton Pereira. Nossa, Ayrton. Várias pessoas foram do Revolucionário importante na época. O saudoso Faldorides. Moreno, né, cara? Faldorides, foi uma perda assim tão... Vou deixar já um alô imenso para ele, porque, porra... E aí, o que aconteceu? O Revolucena foi muito efervescente, e daí eu tinha um projeto de valorização do patrimônio histórico, que é a gente fazer espetáculo na praça, no convento, né? E aí eu fiz a primeira peça, o reencontro com eles, é tudo criação coletiva, que foi uma peça que começava ali no cruzeiro, né, do convento São Bernardino de Sena, e acontecendo, as cenas subia para dentro da igreja, depois voltava para o muro. E aí aquilo começou a ficar legal, né? Era baseado em fatos de rua, né? Então, aí a gente começou a desenvolver essa parada, e daí eu já tinha visto o Temilton Tavares em Paraty. Em 77, eu assisti em Paraty o Itauá na Pedra Podre, que era uma peça maravilhosa do Temilton. E aí eu falei, caramba, que bacana. E aqui não tinha teatro, a gente então ia fazendo teatro de rua. Depois nós participamos do Encontro Teatro de Rua em Paraty, que foi o primeiro encontro em 1980, que estava o Asdrubal trouxe trombone com Regina Casé, Evandro Mesquita, Luiz Fernando Guimarães, Patrícia Travassos, nossa, a nata da vanguarda da época, né? Amir Haddad, né? Com a minha querida e saudosa Lucy Mafra, né? Vocês lembram da Lucy, né? Minha amiga aqui? Eu passei cerca de 30 Réveillon com a minha amiga Lucy, que foi-se. Lucy, a galera tá viva, né? Já citamos 3 aqui que já foram. Que a Penha fez parte do clipe, do Quiloura, né? A Penha, eu lembro dela também. Ela tá viva, mas a Lucy, ela faleceu. A Lucy faleceu. Aí, o Revolucena
ele foi ganhando o mundo, né, cara, com essas... Não era só eu fazer o teatro por fazer, nós estávamos num momento de redemocratização e do mostrar país. uma nova identidade. Ué. Mostrar que, então, ele reforçava as atitudes do Sarico, o Sarico reforçava do Revolucena. Então, por exemplo, nós fizemos o primeiro trio elétrico em Angra, o Sarico fez em 79, também está completando 40 anos. Né? esse ano, né? Que é Alegria Ampla, Geral e Restrita. Aí o Marquinho desenhava muito bem. O nome do trio que o Carlinho não conseguiu lembrar. Né? É o Alegria Ampla, Geral e Restrita, que era o lance da campanha da anistia, né? E o Revolucena ia junto na parada, né? Fizemos o barco, né? Acho que foi 80, 81, o barco Tesouro da Alegria, que era o tesouro o barco que era do Penha, do seu Penha, e ganhamos, né, o Mais Animado. Com o dinheiro do Mais Animado, a gente fazia o trio elétrico, né? Juntava, pagava, tinha uma casa alugada na Japuíba, né? Onde a gente ia para lá para fazer o nosso trabalho, fazer nossas leituras, assistir os nossos vídeos, debater livro e criar. E aí nós fizemos, depois em 81, a primeira vez, a Serra, Serra, Serrador, que é a peça que conta a história do movimento, do monumento, né? Conseguimos tombar provisoriamente 18 prédios, depois constatamos esses prédios, e o principal deles foi a Casa de Cultura, que quiseram botar abaixo.